Olá, meu nome é Sara. Eu sou fisioterapeuta do Instituto Neuron. Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre adaptação domiciliar após alta hospitalar. Bom, depois que o paciente vai para casa, por alguma condição, alguma doença, após o período de internação, ele pode voltar numa outra condição, diferente da que ele foi. Então, muitas vezes, ele vai precisar de um auxílio de cadeira de rodas, de uma bengala, muitas vezes, ele vai precisar de ajuda para tomar banho, para se alimentar, para fazer transferência. Então, podem surgir algumas dúvidas e questionamentos. Então, o que fazer quando chegar em casa? Será que precisa mudar alguma coisa da rotina? Será que consegue fazer tudo o que fazia antes? Bom, tudo isso vai depender muito do processo de reabilitação. Vai estar inserido nesse processo de reabilitação. Mas aqui eu vou tentar mostrar para vocês algumas orientações de adaptação em casa, para que ele consiga manusear as coisas em casa da melhor maneira e de uma forma mais independente e mais segura. Bom, às vezes esse caminho parece ser longo, mas é importante começar, independente do tempo que ele precise de auxílio, seja uma semana, sejam 6 meses, sejam 2 anos. O importante é que ele faça da melhor maneira possível e da forma mais segura. Banheiro. Banheiro é um lugar que ele vai usar muitas vezes e precisa ter muito cuidado. Então aqui, ó, a gente começa já a usar a pia. O paciente ele precisa acessar fácil a pia. Ele precisa conseguir sozinho abrir a torneira. Então muitas vezes ele vai estar numa cadeira de rodas e essa distância entre a pia e ele pode ser limitante para ele. Essa distância pode impedir dele sozinho escovar dente. Então, é importante que ele consiga ter acesso aqui à pia de maneira mais segura e que tenha uma distância compatível com o que ele precise, seja sentado numa cadeira de rodas, seja em pé. Então, ele precisa acessar fácil aqui, ele pode até apoiar aqui ou apoiar no andador ou com um familiar próximo, mas ele tem que se sentir seguro para fazer isso. É importante, além dele acessar fácil a pia e a torneira, que estejam aqui próximos a ele o material de higiene, então pasta de dente, escova de cabelo, aparelho de barbear, que tudo isso esteja fácil para que ele não dependa do outro para conseguir realizar. Outra coisa importante é o espelho. Então, se ele estiver sentado na cadeira de rodas, muitas vezes o espelho não vai estar na altura dele. Se não tiver, coloca um espelho portátil. É importante ele se ver, ele escovar dente se vendo, pentear cabelo, se maquiar. Isso faz parte do reabilitar. E outra orientação é deixar a toalha de rosto próximo. Então, se antes ela estava mais ao alto e agora ele não consegue pegar, ou vai exigir muito esforço dele para pegar o papel ou a toalha, deixa aqui num suporte móvel em que ele consiga pegar fácil a toalha e usar. Tá bom? Outra coisa importante é ter esse acesso fácil aqui ao vaso sanitário. Evitem tapetes aqui debaixo da pia, pode correr o risco de cair. Então, se é uma pessoa que está com um pouco de fraqueza, com um pouco de limitação, um simples tapete aqui pode limitar e pode facilitar a queda dele. Na hora de usar o vaso sanitário, às vezes a gente sugere esse assento de vaso sanitário. Ele é muito importante, ele é muito legal de usar. Ele vai diminuir a distância que o paciente tem que fazer para sentar e levantar. Então, ele ajuda bastante. Mas, se o paciente só com assento ele não consegue se equilibrar, muitas vezes ele vai precisar de uma cadeira de banho, que essa cadeira pode ser utilizada tanto dentro do banho quanto para fazer higiene íntima. Então, aqui é um paciente que precisa de um suporte, de um suporte da traseira aqui, do encosto. É um paciente que precisa muitas vezes do braço aqui para se apoiar e para usar o vaso para fazer a sua higiene. Se é um paciente que tem menos limitação, só o assento já resolve. Outra coisa importante, outra dica é usar barras de apoio. Então aqui, por exemplo, nesse vaso não tem um armário próximo para que ele se segure, e até mais perigoso, né, para ele se apoiar para sentar. Então você pode colocar esse modelo de barra para apoiar, para que ele segure e consiga sentar e levantar com segurança. Ou então, às vezes, uma barra aqui atrás, para também que ele consiga fazer esse movimento. Ou, se não quiser furar a parede, pode usar essas barras, essa barra aqui, que ela encaixa atrás aqui do vaso.
e aí o paciente consegue segurar dos dois lados e sentar. Outra dica, por exemplo, o papel higiênico. Então, se esse paciente teve um AVC e ele ficou com o lado esquerdo do corpo comprometido ou totalmente paralisado, ele não vai conseguir acessar com esse braço. Então, ele vai ter que usar o braço direito, vai ter que fazer uma rotação de tronco para conseguir pegar o papel higiênico. Esse movimento, se ele não tiver segurança, ele pode se desequilibrar e cair para frente. Então, se o acesso for difícil aqui, deem preferência para um suporte móvel de papel higiênico. E aí você vai colocar do lado que ele consiga ter maior mobilidade, maior força para utilizar. Dentro do box, é extremamente importante ter essas barras de apoio, porque o banheiro é um lugar muito propício à queda, principalmente dentro do box, porque você tem água e tem sabonete. Então, é muito fácil cair dentro do box. Essas barras elas vão dar mais segurança para aquele paciente que está um pouco fraco, um pouco debilitado, ou um paciente que vai precisar de um suporte por um tempo maior. Então, aqui ele consegue segurar com uma mão, apoiar, e com a outra passar sabonete no corpo, se agachar, levantar o pé para se lavar. Ou então, uma barra de apoio com ventosa. Essa barra aqui não precisa fixar na parede, não precisa furar. Essa outra aqui, como eu tinha mostrado, ela precisa furar a parede. Se vocês preferirem, podem usar essa aqui. Ela é propícia para lugar úmido, para banheiro, tá? Não é tão firme quanto aquela, mas se é para uma pessoa que de repente não precisa de tanto apoio, que precisa só de uma segurança para conseguir se lavar, essa barra aqui, ela pode ser uma boa alternativa. E dentro do box para tomar banho, você pode usar tanto aquela cadeira de banho que eu tinha comentado, né, que dá para usar para fazer higiene íntima ou para tomar banho, ou um simples banco. Mas é importante que esse banco ele tenha os pés firmes. Não usem aqueles bancos que são totalmente de plástico, porque ali pode sobrecarregar e pode quebrar e o paciente cair. Então, deem preferência a esses bancos com pés de alumínio. Aqui, inclusive, ele regula a altura do banco. E aí o paciente vai conseguir levantar, sentar, tomar banho com mais facilidade. Outra coisa importante além do banco, das barras, é colocar em lugar de acesso fácil o sabonete, o shampoo, para que ele não perca o equilíbrio, não fique muito alto, num lugar muito alto, em que ele exija muito dele para conseguir pegar. Então, às vezes, vocês podem colocar um suportezinho com ventosa, inclusive, em que você coloque dentro o shampoo, o sabonete, para ele acessar mais fácil. E, muito importante, ter um tapete antiderrapante dentro do box, né? Que tenha ventosas, que seja de plástico, que firme bem, que dê mais aderência do pé com o chão e evite o risco de cair. Então, dentro do box, deem preferência para esse tapete emborrachado e fora do box, quando ele vai sair molhado para se enxugar, deem preferência àqueles tapetes que embaixo eles são emborrachados e em cima eles tenham o tecido, sejam aveludado, porque aí o paciente vai pisar, vai estar firme, seguro e vai conseguir se enxugar de uma maneira mais equilibrada, mais seguro para realizar o movimento. Outra possibilidade, além do tapete dentro do box, são esses adesivos antiderrapantes. Aqui a gente vê numa imagem mais ampla, aqui eles estão paralelos, alguns adesivos, e aqui é a imagem ampliada. Então, ela dá uma textura, né, para o chão, evita de deixar o chão muito liso. É uma outra alternativa na hora de usar o box para tomar banho. Bom, uma dica importante é trocar a roupa do paciente dentro do quarto. Evite, muitas vezes o banheiro é pequeno ou vai ser mais difícil tirar a calça, tirar a blusa, se ele estiver na cadeira ou se ele estiver precisando de auxílio para caminhar. Então, se ele trocar de roupa no quarto e for com um roupão para o banheiro, muitas vezes pode ser mais seguro e mais fácil. Então, ele já vai de roupão, ele entra no banheiro, tira o roupão e toma o banho. Tá bom? Já deixem a temperatura do chuveiro ajustada, fechem as janelas para que não tenha corrente de ar, e aí ele consiga tomar o banho de uma forma mais fácil. Às vezes ele pode precisar de uma escova com esse cabo maior
para lavar as costas, ou se o chuveiro der uma sensação de instabilidade por ter muita água, um volume maior de água, pode começar com a duchinha para tomar banho. Se ele não consegue se agachar para lavar os pés, pode usar essa escovinha aqui, ó, em que ele arrasta o pé para lavar os pés na escova. Se ele não consegue ter a mobilidade ainda para segurar o sabonete em barra, pode colocar dentro de uma luva e ele pode se ensaboar, ou até usar sabonete líquido. Eu acho até que é mais fácil, porque o sabonete barra, você fica naquela preocupação de se vai cair ou não, se a mão vai conseguir segurar ou não. O sabonete líquido é mais fácil, você vai colocar na mão, um cuidador pode ajudar, um familiar, e você sozinho se esfrega e não tem esse risco de ficar preocupado se vai cair ou não o sabonete. Bom, e após o banho, é importante se secar direitinho, secar as regiões genitais, joelhos, cotovelo, axila, entre os dedos dos pés, né? Para que fique bem seco e depois consiga colocar a roupa da melhor maneira, tá bom? Bom, então aqui foram algumas orientações que eu tentei passar para vocês ao usar o banheiro e tomar banho. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre esses mesmos cuidados no quarto, na cozinha, na sala, nas transferências e no uso de alguns dispositivos auxiliares, tá bom? Aqui estão alguns cursos que a gente vai ainda disponibilizar. Fiquem atentos às nossas mídias. Aqui está o nosso contato de telefone, do site, do e-mail. Para qualquer dúvida, qualquer informação, entre em contato com a gente. Muito obrigada.